Um projeto que amplia e facilita a terceirização foi aprovado pela Câmara dos Deputados. Com isso, aquela turminha do PT, do PSOL, do PCdoB, que a gente já conhece bem, começou a espernear. Terceirização gera desemprego, terceirização é escravidão, terceirizado recebe menos. Beleza, mas e aí? Será que isso é verdade mesmo? Uma outra mentira que andam dizendo por aí é que trabalhadores poderão perder o seu emprego em virtude da lei que foi aprovada aqui na Câmara. Na verdade, é exatamente o contrário. Empresas terceirizadas agora estão estimuladas a contratar mais trabalhadores que encontram-se desempregados para prestar os seus serviços. É um novo ramo de atividade que se abre e uma especialização da mão de obra. Isso daí é benefício e mais emprego para aquele trabalhador que estava desempregado. E que agora, por exemplo, passou o projeto de terceirização, deixando que uma nova relação de trabalho exista. E mais jeitos das empresas contratarem, mais alternativas, mais opções, para encaixar melhor a vida do seu funcionário, para encaixar melhor a como a empresa funciona, ou seja, facilitando contratar. E a galera que é contra isso, de maneira geral, é por ignorância. O índice de desemprego no país voltou a subir, segundo o IBGE. Mais de 13 milhões de brasileiros estão em busca de trabalho. O desemprego aumentou para 12,4% e atinge mais de 13 milhões de trabalhadores. Segundo o IBGE, no trimestre encerrado em fevereiro, o Brasil bateu recorde de subocupados em relação ao trimestre anterior. Quase 28 milhões de pessoas vivem de bico. Nos postos do Sistema Nacional de Empregos em todo o Brasil, a procura por vagas não para. Difícil. A busca de Charles, por exemplo, já dura 1 ano e meio. O último emprego foi como mecânico de carro. Como recebeu uma boa indenização, nem estava tão preocupado. Só que agora... Tá acabando, amigo. Tá acabando. As reservas já estão nas últimas e eu estou muito preocupado. Estava meio tranquilo, mas agora estou preocupado. Charles faz parte de um grupo que em todo início de ano cresce no país com o fim dos postos temporários de Natal. Segundo o IBGE, quase 900 mil pessoas se juntaram ao contingente de brasileiros em busca de empregos, que assim chegou a 13 milhões e 100 mil desocupados. 13 milhões e 100 mil desempregados. Foi com esse número que o Brasil fechou o trimestre móvel encerrado em fevereiro. São 890 mil pessoas a mais do que no trimestre anterior da pesquisa. A taxa de desemprego passou de 11,6% no fim do ano passado para 12,4%. A recuperação do mercado de trabalho começou em abril de 2017. Foi quando a taxa de desemprego, que tinha chegado a 13,7%, passou a cair. A queda foi lenta e com algumas variações até janeiro desse ano, quando voltou a subir. A taxa de 12,4% divulgada hoje é a segunda alta seguida do desemprego. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua do IBGE chama a atenção para outros números bem ruins. Um deles é o de pessoas subutilizadas. Esse grupo reúne, além dos desempregados, quem trabalha menos de 40 horas semanais e os desalentados, aqueles que desistiram de procurar emprego. Nada menos do que 27 milhões de pessoas estão numa dessas condições. A maior taxa desde o início da série histórica, em 2012. O número de desalentados também bateu recorde. Em relação ao mesmo trimestre do ano anterior, são mais 270 mil pessoas que não estão mais em busca de trabalho. E agora, no total, já são quase 5 milhões pelo país. Também é o maior número desde 2012. As pessoas estão não apenas desocupadas, não apenas sem renda, como ainda desistindo de procurar emprego, ficando em casa, né? E isso mostra um desânimo muito grande da população em geral e tem efeitos deletérios, prejudiciais para a economia do país no médio e no longo prazo. E pode prejudicar as nossas perspectivas de crescimento futuro. Ontem o STF aprovou, né, a aplicação irrestrita, né, da terceirização. Como é que o candidato recebeu essa decisão?
Se nós não interrompermos, pararmos com esse movimento, o Brasil vai já revogar a Lei Áurea e restaurar a escravidão. Nenhum país do mundo cresce ou se sustenta economicamente introduzindo no mundo do trabalho insegurança jurídica e insegurança econômica. Terceirização de atividades fins é praticamente uma volta à escravidão. Por quê? Porque uma escola, por exemplo, hoje vai poder, doravante, contratar uma firma de araque e não pagar os direitos trabalhistas, usar o professor e depois essa firma de araque quebra, vai embora, como é a história das terceirizações no Brasil. Parte grave da esculhambação da Petrobras foram empresas terceirizadas. Não é? Por exemplo, a empresa Manchester, que pertence ao senador Onísio Oliveira, teve um contrato sem licitação de 300 milhões de reais a valor de 6 anos, 7 anos, 8 anos atrás. Portanto, o Brasil precisa se levantar e a hora é nas eleições. Por isso eu peço ao povo brasileiro, dê valor ao seu voto. O seu destino é que está sendo jogado em Brasília. O presidente Jair Bolsonaro afirmou que a metodologia utilizada pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, para medir a taxa de desemprego, não reflete a realidade. Vou ler aqui a declaração dele, abre aspas. Com todo respeito ao IBGE, essa metodologia, em que pese ser aplicada em outros países, não é a mais correta. Não interessam as críticas, tem de falar a verdade. Bolsonaro questionou como é calculada a taxa, já que, segundo ele, não contabiliza a população que não procura emprego entre os desempregados. Em novembro do ano passado, Bolsonaro chamou de farsa os números divulgados mensalmente pelo órgão que é vinculado ao Ministério do Planejamento e disse que ia mudar a metodologia de cálculo do desemprego. Vera. Isso faz parte dessa estratégia muito deletéria a qual o presidente e seus apoiadores recorrem a todo momento, de desacreditar as instituições, algumas das instituições que estão sob a égide do próprio executivo, instituições que são antigas, que têm uma série histórica, que têm metodologia internacional. Isso é estatística. Querer questionar a estatística e que tem série histórica e que é baseada na metodologia da Organização Internacional do Trabalho, portanto que é igual à medição feita por vários países do mundo, apenas porque não deu o número que ele gostaria, parece coisa de menino mimado e não de presidente da República. É vergonhoso isso. Por isso eu peço ao povo brasileiro, dê valor ao seu voto. O seu destino é que está sendo jogado em Brasília. A boa notícia é que Bolsonaro dispõe de tempo. A má notícia é que para os brasileiros que não conseguem encher a geladeira, o tempo dói. No relógio do desempregado, os ponteiros que Bolsonaro atrasa são espadas. Boa noite.